Seja o nosso Deus, bendito seja para sempre o santo nome de Jesus. Meus queridos irmãos, estamos de volta ao programa Glória ao Justo, uma programação da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicresce. Nós estamos no 27º ano de atividade no rádio e o programa Glória ao Justo, quando nós iniciamos, já estávamos com 7 anos com outra programação, com o programa Unicresce no ar. E nós estivemos em várias emissoras, trabalhamos em emissoras grandes, a Rádio Clube, a Dragão do Mato Fortaleza. Hoje estamos em emissoras menores, mas não deixamos de fazer. Para compensar também isto, Deus também tem aberto as portas para nós, e nós já estamos também publicando nas redes sociais. Queremos, de alguma forma, frutificar, queremos, de alguma forma, ser úteis. Eu quero ser útil. Eu queria ser útil até a morte. Não queria que a morte viesse buscar alguma coisa imprestável, eu queria que ela viesse e interrompesse o meu trabalho. Não tenho problema que seja agora. Eu gostaria de ser útil, de ser frutífero. Portanto, quando a morte vier, eu quero estar trabalhando. Ela pode atrapalhar, interromper, mas eu quero estar trabalhando. Não sei se vai ser assim, porque está tudo nas mãos de Deus e nós sabemos bem pouco, mas deveria ser assim. Nós queremos, meus queridos, louvar a Deus por isto. Então, esse é o programa Glória ao Justo, edição 978, ano 20. O tema de hoje, os dois caminhos. Os dois caminhos e a escolha humana. Mas não existe quem não tenha que escolher. Não existe. Desde a lei, o Senhor deixou bem claro, publicou bem claro: eu ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o sujeito é livre para escolher. Muitos escolheram a maldição. Eu conheço pessoas, algumas que eu admiro, inclusive, como pessoas, mas escolheram a maldição. Eu conheço, só para dar notícia de alguma coisa, eu conheço já os que escolheram a maldição. O tema requer que eu diga isso. Eu conheci pessoas na oração, dentro de nossas igrejas, e hoje estão batendo Xangô. Esta semana que passou, eu ouvi de uma pessoa, que a irmã desta pessoa, que era da igreja, não eram essas coisas na igreja, mas participou. E hoje bate Xangô. E para quem bate Xangô, isso pode ser até uma maravilha. Mas para quem conhece as escrituras e sabe que o Xangô é alguma coisa contrária à luz do Evangelho, ao Filho de Deus, à doutrina do céu, então, realmente ela escolheu o caminho da maldição. E Deus diz: eu ponho diante de vós a vida e a morte, a bênção e a maldição. Alguém escolheu o caminho da maldição. Conheço também outra pessoa que também no Xangô. Esta viveu na igreja, também não fez essas coisas, mas viveu, esteve na igreja, orou comigo na igreja do Senhor Jesus. Depois atrapalhou-se na vida, arranjou um filho fora, sem ser casada, e a família tinha lá uma tradição de Xangô, hoje ela é xangozenta, né? Bate Xangô. Então escolheu o caminho. Nosso tema, os dois caminhos e a escolha humana. Hoje eu conversei com um rapaz, hoje eu conversei com o Senhor, e fui apresentado a ele como pastor, e ele apresentou-se a mim como católico. E nós conversamos um pouquinho, e eu perguntei se ele era praticante, ele disse, pensou assim, achou que devia ser sincero, ele disse, não tanto. Aí eu perguntei, conhece Jesus segundo as Escrituras? E ele, mais uma vez, se esforçando para ser franco, para ser sincero, disse, não leio a Bíblia. E eu disse para ele,
o que falarem de Jesus para você na religião pode ser bonito, mas não é verdade. Então, você, para conhecer Jesus, precisa das Escrituras. Mas ele escolheu o caminho da religião. Elogiou 2 padres, elogiou duas figuras públicas do catolicismo, porque se sente bem. Portanto, escolheu o caminho da devoção, da idolatria, da veneração àquilo que se chamam ícones. Mas escolheu. A maravilha é que Deus nos deu essa liberdade. Eu estou falando da palavra de Deus, mas alguém já foi envolvido de alguma forma e hoje fala o contrário da palavra de Deus. Portanto, meus amados, este tema é muito bom para nós. Um tema especial. Os 2 caminhos e a escolha humana. Vamos à leitura. Salmo de número 7, versículos 11 a 17. E é uma bênção para nós aprendermos juntos a respeito desta maravilha. Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está preparado. E para ele já preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os que são adversários. Eis que ele está com dores de perversidade, concebeu trabalho e produziu mentiras. Cavou um poço e o fez bem fundo, mas caiu na cova que cavou. A sua obra cairá sobre a sua cabeça, a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Louvado seja o nosso Deus. Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, lemos a tua palavra, suplicamos pela tua igreja, abençoa os nossos ouvintes, abençoa os nossos irmãos, abençoa os nossos ajudadores, abençoa, Senhor, os teus filhos que te amam, que te servem, que te seguem. Ó Senhor, abençoa e guarda cada vida. No maravilhoso nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Meus queridos irmãos, para falar sobre este tema extraordinário, os 2 caminhos e a escolha humana, nós fizemos esta leitura e vamos aprender juntos a respeito da posição do homem em relação a este Deus justo. O salmista, neste salmo, no versículo 11, o primeiro da nossa leitura, na verdade, ele qualifica o Senhor. Ele diz, Deus é um juiz justo. Aqui, nós louvamos a Deus porque, ao aprendermos que Ele é um juiz justo, nós deveríamos ter uma certa atenção, um certo cuidado em relação ao tipo de escolha a fazer. Que escolha eu fiz? Qual é a minha posição diante de Deus? Porque a posição de Deus é esta, um juiz justo. A minha posição é de uma pessoa que pratica a justiça ou de uma pessoa que pratica a iniquidade? Eu escolhi a justiça, eu escolhi um caminho de justiça, ou eu escolhi o caminho da perturbação, da corrupção, da maldade? Neste mesmo versículo,
o salmista diz, ele é um Deus que se ira todos os dias. Ora, se Deus é santo, absolutamente santo, se Deus é justo, se Deus é perfeito, e ele observa nossas escolhas, o caminho da corrupção, o caminho da violência, o caminho da mentira, o caminho da blasfêmia, o caminho da murmuração. Hoje eu estava vindo da aldeota e subiu na Topic um homem que foi ajudado para subir, mas ele muito sofrido. Um homem novo, possivelmente 30 anos, 30 e poucos anos, teve trombose, ficou com o lado todo sem movimento, a perna dele é presa com as talas, com uns mecanismos lá, umas coisas apropriadas, e a perna e o braço, para poder ter um certo controle, são presos em coisas vendidas lá nas casas apropriadas, para encaixar ali o membro amortecido, sem movimentos, ou se movimentando sem controle, para ele poder... Aí eu saí do lugar que estava para ele sentar, mas ele não encolhe a perna, muito sofrido, muito magro, muito acabado, e eu fiquei pensando ali, olhei para ele, e ainda tem gente que reclama. Eu não reclamo da minha vida, eu louvo a Deus, que Deus me ensinou a viver sem reclamar, mas tem gente que reclama. E aquele rapaz tão sofrido, aquele senhor tão sofrido, foi ajudado por uma pessoa que estava perto da porta de entrada, ajudou ele a subir, ele sentou ali, eu dei o lugar, ele sentou, e eu fiquei observando quantos blasfemam, quantos se maldiz por nada. Então, eu escolhi o caminho do louvor, o caminho da exaltação ao Senhor, ou o caminho da murmuração. Murmurando porque faltou alguma coisa, murmurando porque alguém não cumpriu como deveria, o seu dever, murmurar. Qual o caminho que nós escolhemos? Aqui o salmista diz, Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. E que tipo de escolhas nós fazemos para que este Senhor, este Deus, na sua bondade e na sua justeza, na sua justiça, nos avalie? No versículo 12, o salmista diz, se o homem não se converter, ele vai perecer. Em outras palavras, é isso que dá, porque diz assim, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Na verdade, mesmo o homem convertido vai entrar na espada. Algum dia ele vai morrer, algum dia vai ser cortado o fio da sua existência. Mas, pelo menos, o homem que se converteu e teve a sua vida ceifada, geralmente é após uma boa velhice, uma boa ação, atuação, digamos, na sua vida familiar, na sua vida profissional, na sua vida espiritual, ele foi proativo, produtivo, ele soube viver. Ele soube viver, ele deu testemunho de vida, deu testemunho de fé. Mas o salmista diz que se ele não se converter, Deus afiará sua espada. Porque acontece também mortes prematuras por injustiça, por maldades, por vícios, por escolhas erradas. Eu conheço homens que viveram bem, viveram na casa de Deus, escolheram o caminho da maldade, da prostituição, dos vícios, e estão arruinados. Alguns pereceram, eu tenho também a felicidade de ter perdido poucas pessoas. Na minha ação como pastor, como líder, eu perdi poucos para o mundo, assim, para os vícios e para a violência, perdi menos ainda, porque eu assisti cuidadosamente, eu acompanhei, eu acompanho os meus.
As minhas experiências dos últimos anos não têm sido muito boas, porque eu não tive realmente pessoas que quisessem ser ajudadas. Algumas, quando viram como era o meu trabalho, se evadiram, escolheram o caminho da facilidade, se evadiram, abandonaram a igreja, buscaram a prostituição, garotas que viraram mãe solteira, alguma coisa assim, porque não quiseram. Mas os que quiseram, dentre os muitos que nós tivemos a condição e a oportunidade de ajudar, nós não perdemos. Baixíssimo percentual das minhas perdas, e eu louvo a Deus, e não é virtude minha, é que eu não sou virtuoso o suficiente para ter estes resultados. Mas é porque eu aplico a palavra, e a palavra dá vida, a palavra salva, a palavra purifica, a palavra edifica, a palavra santifica. Na linguagem de nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Portanto, meus amados, nós temos que fazer escolhas. O versículo 13, o salmista diz, referindo-se a Deus, em relação ao homem que não se converteu, diz: ele já preparou armas mortais e porá em ação as suas setas inflamadas contra os infiéis, os adversários, os perseguidores, contra os que se rebelaram contra a sua pessoa, contra a sua santidade, contra a sua justiça, contra a sua palavra. No versículo 14 ele diz: eis que ele está com dores de perversidade. Já é uma referência ao ímpio. Aquele que só produz o mal, é como um espinheiro, só produz espinhos. Eis que ele está com dores de perversidade. Aqui dá para traduzir como inquietação. Eis que ele é inquieto, ele está inquieto. Concebeu trabalhos e quando produziu foi negativo, produziu mentiras, o que ele produziu não vale, o que ele produziu não é condizente com quem escolhe o bem. No versículo 15, o salmista continua denunciando este homem na sua escolha errada. Cavou um poço e o fez fundo. Depois caiu dentro. Mas é assim, é isto que acontece. O homem ímpio, ele cultiva a impiedade. O homem vai atrás da sua liberdade, é o que nós aprendemos com Jesus, no que diz respeito ao filho pródigo. Jesus diz que eram 2 filhos, e um escolhe, um chega para o pai e diz: eu quero liberdade, eu quero que o Senhor me dê minha parte da herança e vou embora. O pai faz, como Jesus ensina naquela parábola, o pai faz o que ele diz. O pai dá o direito do seu filho, o pai reconhece o direito do filho, e ele vai, esbanja, gasta, volta sem nada, pelo menos voltou, porque lá ele dizia consigo mesmo: meu pai tem empregados, jornalheiros, trabalhando com ele, e esses jornalheiros têm uma vida razoável, e eu aqui estou morrendo de fome, cuidando de porcos, e não tenho nem o alimento suficiente. Eu vou voltar, vou me reconciliar com meu pai, vou pedir perdão ao meu pai, dizer ao meu pai que eu escolhi o caminho errado, eu fiz uma escolha errada. E Jesus disse que ele voltou. O pai o recebeu, alegrou-se com o seu retorno, fez uma festa, uma recepção. Então, aqui o salmista diz que este homem ímpio fez um poço, ele cavou um poço, fez bem fundo e caiu dentro. O filho pródigo caiu no seu poço da precipitação. Muitos têm caído no seu poço de precipitação, vai atrás de liberdade. Eu conheci uma moça, aliás, muito, muito jovem, muito bonita, e aquela moça, ela escolheu um caminho errado. Eu ainda tentei ajudar aquela moça, porque eu sabia do que estava acontecendo. Envolveu-se com um homem casado.
E eu tentei ajudá-la. E ela disse, eu não posso, eu já não tenho como sair. Eu não posso sair disto. Resultado, aquela moça ficou muito doente depois. Ele até ajudou, apesar de impiedade naquela relação, mas ele ajudou ela no certo ponto, mas a doença se agravou, o problema cresceu, foi terrível e ela veio a óbito. Muito jovem, solteira, não soube esperar, não quis esperar, fez uma escolha errada, escolheu o caminho da sua vontade. O homem cavou um poço, fez o poço bem fundo e caiu dentro. O poço da vontade própria, ele é terrível. No versículo 16, o salmista diz, a sua obra cairá sobre a sua cabeça, ou seja, o resultado da escolha errada é mais sofrimento. O resultado da escolha errada é mais complicação. A sua obra cairá sobre a sua cabeça e a sua violência descerá sobre a sua própria cabeça. Ou seja, a minha mãe era uma mulher simples e não conhecia Jesus e nem queria conhecer Jesus. Só quando estava prestes a morrer é que aceitou Jesus, 2, 3 anos antes da morte. Mas a minha mãe dizia, quem faz o bem para si, faz. E quem faz o mal, para si, faz. Um provérbio que eu aprendi pequeno. Eu era pequenininho. Quem faz o mal para si. E quem faz o bem para si. Eu aprendi isto. Aqui, o salmista está dizendo exatamente isto, com outras palavras. O homem fez o mal, vai cair na cabeça dele. Vai fazer mal a ele. O caminho dele foi mal, a escolha foi mal. O mal vai ser sobre ele. Mas o salmista, no versículo 17, diz, eu estou fora. Eu não participo disto. Eu não me envolvo com a corrupção, eu não me envolvo com a perversidade, eu não me envolvo com poços da vontade própria, eu não produzo a mentira, eu não tenho nenhuma relação com este tipo de coisa, porque a minha alma invoca o Senhor, eu louvo ao Senhor, eu louvarei ao Senhor segundo a sua justiça. Ele termina esta mensagem. Eu quero terminar essa mensagem como comecei. Deus é um juiz justo. Salmo de número 7, versículo 11. Versículo 17 do mesmo salmo. Eu louvarei o Senhor segundo a sua justiça e cantarei louvores ao seu nome. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Meus queridos irmãos, é maravilhoso servir, é maravilhoso amar, é maravilhoso ouvir a voz de Deus. Nossos defeitos existem, nós somos conscientes das nossas imperfeições, mas entre o defeito e a imperfeição e a impiedade como um cultivo, há uma longa distância, há um terrível abismo entre as fraquezas humanas e a prática da iniquidade por opção, por escolha. Que Deus nos ensine a escolher o bem, que Deus nos ensine a escolher estar na sua presença, escolher o seu amor e o seu louvor. Bendito e eterno Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, te exaltamos, bendizemos, agradecemos pela tua bondade. Obrigado, meu Senhor, pela tua igreja. Obrigado, meu Senhor, pelos nossos ouvintes, pelos nossos irmãos. Obrigado por estas emissoras. Obrigado por esta conexão com as emissoras. Obrigado, meu Senhor, por este produto, por esta produção. Que aqueles que venham ter contato, Senhor, através das redes sociais, possam ser abençoados por ti. Querido Pai, ouve a nossa oração. Ensina-nos a escolher, Senhor, sempre o bem. Em nome de Jesus Cristo, Pai, te pedimos e te agradecemos. Amém.
Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, voltaremos amanhã. Deus os abençoe, leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.